Graças a Deus e a santa, poderosa paz do Senhor Jesus esteja na tua vida, amém? Para que você seja muito abençoado através dessa mensagem em nome de Jesus, amém? Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Josué. Josué primeiro, né? Versículo primeiro. Mas antes, no Deuteronômio 34, no versículo 9, a Bíblia vai falar sobre a morte de Moisés. E então Josué, ele era servidor de Moisés e Moisés servo do Senhor, amém? Mas no versículo 9, é importante essa mensagem. Por que é importante? Essa mensagem é importante para hoje você e eu discernir as pessoas, quem que são de Deus e quem que não é de Deus. Como é que você consegue anular todos os planos do maligno na sua vida? Tá lá em Gálatas, se eu não me engano, onde que tá? Efésios, se eu não me engano, Efésios, se eu não me engano. Você anula os planos do maligno dentro da palavra de Deus, tá? Dando não para as coisas do mundo e sim para as coisas de Deus, amém? Se anula, como Jesus. Jesus teve fome no deserto. Quando o diabo disse que tu é filho de Deus, ele sabia que Jesus é filho de Deus. Claro que ele sabia, que ele não é burro. Aliás, ele é burro, mas ele sabia que Jesus é filho de Deus. Amém? Ele falou, tu não és filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Olha só como Jesus, como eu e você consegue anular as coisas ruins. Dando não. Jesus disse o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? E hoje, como é que você consegue saber quem é de Deus e quem não é? Claro que você consegue saber. Jesus não mandou orar, não. Ele mandou primeiramente o quê? Vigiar. O que é vigiar? É você analisar da boca da mulher do homem de Deus as palavras que ele confessa dia por dia ao teu redor, na casa de Deus, amém? Você vai saber. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio do coração. Se a pessoa fala em amar e ajudar as pessoas, aí tem algo bom de Deus, o Espírito Santo, também. Mas se fala as palavrões, coisas negativas, meu irmão, então se afaste, amém? Olha só Josué. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Antes de nós ler Josué, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por que estava cheio? Porque Moisés era homem de Deus, né? Olha o que aconteceu. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenará a Moisés, tá vendo? Então, meu irmão, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ele determina algo, Jesus atende, quando é de Deus, tá? Quando você teme a Deus, quando eu temo a Deus, tudo que você pedir, tudo, mas se ora pela pessoa, Jesus falou que é tudo. Tudo quando pedir em oração e crer recebeste, amém? Então, e ser assim com ele, ou seja, convosco, amém, igreja? Então ele recebeu esse espírito de sabedoria, porque Moisés era homem de Deus. Moisés tinha para dar esse espírito que veio do Senhor para ele, amém? Porque é como um dispenseiro, você tem uma dispensa cheia na sua casa, você consegue alimentar várias pessoas. O homem de Deus tem que ser como um dispenseiro, como Moisés, amém? E hoje são poucos. Jesus disse, é muito chamado e poucos escolhidos. Um dia o próprio Jesus comparou a rede como os céus, olha só. Como nós. Não, comparou, perdão, a rede como o céu. E os peixes como nós. Olha só o que ele falou lá em Lucas. Que o reino dos céus é comparado a uma rede. Olha o que Jesus comparou. Que é lançada no mar e pega vários tipos de espécies de peixe. Os bons ele coloca no cesto. Esses é que vão ser salvos, né? Esses vão ser salvos. E os ruins, ele lançam fora. Esses não vão ter salvação. Porque é muito chamado e poucos escolhidos, amém? E aqui, ó, Josué estava desanimado. Mas por que estava desanimado? Porque ele era servidor de Moisés. Olha só, ele amava Moisés. Ele vivia o tempo todo com Moisés. E Moisés estava ensinando a ele, amém? O espírito de sabedoria foi recebido através das mãos de Moisés, amém? Aí ele fala aqui, ó. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Quem falou isso para Josué? Deus falou para Josué.
Moisés agora, ele, meu servo, ele é morto. Olha só, Moisés servia a Deus e Josué, servidor, ou seja, servia a Moisés. Amém, igreja? Olha só. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, é uma determinação de Deus na tua vida e na minha vida. Deus está dizendo para você fazer a obra de Deus, a obra dele, amém? E hoje são um pouco de nós, que às vezes vem a fraqueza, né? Às vezes vem um desânimo na gente, o abatimento, as redes sociais, que muito de nós dá ouvido às coisas do mundo e deixa de olhar para Deus, amém? E isso aí começa a fraqueza espiritualmente, amém? É sono, é verdade, é moleza no corpo, tudo isso é o mal trabalhando, amém, igreja? E ele fala aqui, ó. Todo lugar, no versículo 3, que pisar a planta do vosso pé, vós tenho dado como eu prometi a Moisés. Deus está dizendo, através dessa palavra, se eu e você obedecer como ele tem, nós temos chamado de Deus na nossa vida, se a gente obedecer e fazer a obra dele, onde que é a obra de Deus? Não é na igreja não, igreja a gente vai lá para aprender, para fazer a obra de Deus lá fora. A obra de Deus não é na igreja, é lá fora, igreja. É lá fora. O apóstolo Paulo nunca pregou num templo. O apóstolo Paulo fazia visita em casa. Mas uma coisa Jesus disse para ele: quando entrei em casa, não levei bolsa e alforje. Olha só. Então era para levar o quê? A palavra de Deus. E Deus está dizendo aqui, se eu e você obedecer, todo lugar que nós pisar a planta dos pés, vai ser na nossa vida igualmente ele prometeu a Moisés. Porque Moisés não está aqui, isso é para nós. Ah, mas Deus está falando com Moisés. Não, é com você e comigo, Deus está falando. Porque muitos se enganam. Muitos se enganam que a obra de Deus é na igreja. Não, a obra de Deus é lá na rua, lá fora. E isso nós não faz. Nós vamos na igreja aprender. Aprender com Jesus, usado pelo homem, através do homem. Mas hoje são poucos que ensinam o caminho da salvação. Hoje é poucos. Hoje o povo não está interessado mais em salvar o povo não. Deus lhe chamou e me chamou para salvar as pessoas. Amém? Olha lá. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vós tenho dado como eu prometi a Moisés. Eu vou te dar, Josué, o que eu prometi, como eu prometi a Moisés. Olha só. Eu vou te dar. Que Moisés, Deus prometeu algo a ele. Mas a Bíblia vai dizer que ele se irou na rocha, né? Então ele não conseguiu herdar a terra, entrar na terra prometida. E Josué conseguiu, tá vendo? Eu vou te dar como eu prometi a Moisés. Olha só. Tá vendo? Deus, ele promete algo para nós. Através do nosso cumprimento. Se nós não cumprir, nós não recebemos. Por causa da desobediência. Nossa, amém? Então ele recebeu. Só que quando você recebe, quando você faz o que agrada a Deus, eu faço o que agrada a Deus, vem isso na nossa vida, no versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio. O rio é o Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar, grande para o poente do sol, será o vosso limite. Quer dizer, olha quanta cidade, quanto lugar vai ser o seu limite e o meu limite. Mas isso é se nós obedecer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Amém? Aí ele fala aqui, ó. Quando eu e você faz aquilo que agrada a ele, quando eu e você deixa o coração dele contente, do nosso Jesus, ele fala isso aqui no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Mas por que não vai resistir você? Porque você tem um brilho a partir de hoje. Quando o crente obedece a Deus, ele tem um brilho, ele tem uma estrela, ele é diferente. Você chega em um lugar, as pessoas te olham. Pensa que aquele é diferente, porque Deus está na sua vida em nome de Jesus. Ninguém vai resistir você, meu irmão. Ninguém vai te parar. Ele está dizendo, todo lugar. Aí, ó. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Amém? E no versículo, ele fala novamente, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só, Deus está dizendo que ele não vai te deixar e não vai desamparar você. Olha,
Não vai te deixar como? Não vai nunca afastar de você. E onde você for, meu filho, ele está presente contigo. O anjo tá do seu, tá do teu lado, amém? Olha que maravilha. Mas isso é se nós ser isso aqui, ó. Ser forte no seis e corajoso, ou seja, não desistir. Tem muito de nós que retrocede, meu irmão. Às vezes vem as lutas, doença, né? Às vezes vem a perseguição, o desemprego, o desânimo, e a gente acaba afastando do caminho do Senhor, amém? Mas ele está mandando o quê? Eu e você, a partir de hoje, ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, Moisés ordenou a Josué algo como alguma lei. Mas Deus falou para ele, para tu tomar cuidado, para não fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Porque o homem é homem, meu. Às vezes o pregador, ele pega a palavra de Deus, mas ali ele faz coisas da parte dele, não da palavra, é verdade mesmo. E Deus falou a Josué, para teres cuidado, amém? Aí ele fala aqui, ó, dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Para mim será bem sucedido para onde eu for, eu não posso desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não posso obedecer ao homem e nem obedecer à mulher. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu não posso fazer algo para o mundo e nem para o homem. Eu tenho que fazer para Deus. Aí não é para a direita nem para a esquerda. Eu tenho que seguir reto no caminho da palavra do Senhor na minha vida, para que eu seja bem sucedido aonde quer que andares. Amém, igreja? E para terminar, ele fala aqui, porque hoje a maioria de nós só lê a Bíblia na igreja, mas Deus manda te dizer hoje, para mim e para você. No versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, ou seja, não deixe de pregar para o povo minha palavra. Mas para isso eu tenho que fazer o que em casa? Antes, medita nele, antes de eu pregar para o povo, antes de eu anunciar o evangelho para Cristo, eu tenho que fazer isso aqui. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Porque o homem hoje, ele pega a palavra de Deus, você me perdoa para fazer volta, ele tosse. Deus está mandando, não cesse de falar deste livro da lei, de anunciar a palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Toma cuidado, Deus está dizendo. Prega a palavra pura, a palavra insta, que seja operosa, oportuno. Amém, igreja? Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Amém? E ele fala aí, ó, e será bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andarem. O Senhor vai ser comigo por onde eu for e você for, se nós meditar a palavra dele de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Amém? Guarde essa mensagem e só pregue a palavra de Deus pura. Aconteça o que acontecer, mas pregue ela para o povo, a palavra pura. Quando ela serve a Bíblia que pega a do homem para o povo, é quando você pega uma palavra para fazer um voto. Mas se você pregar, se você meditar ela, primeiramente em casa, para poder se pregar, Deus é contigo. Pregue a verdade, sabe por quê? Porque o nosso Pai é verdadeiro, amém? Fica com Deus, Deus é contigo. Fica na paz do Senhor Jesus.